Fala pessoal, tudo beleza? Vamos entender então o lado negativo de cada um desses arcanos maiores aqui, ó. Vamos ver o lado negativo do Sol, o lado negativo do mundo, qual será, né? Então faz o seguinte, gente, vamos colaborar com o canal também, deixa aquele like, tá? Assiste até o final e se você realmente gostar, deixa um comentário, se inscreva no canal. Toda aquela coisa que cansam de falar para você é realmente muito importante para nós que estamos do lado de cá gravando conteúdo, né, para que vocês possam assistir gratuitamente aí, tá bom? Então, todo like é um gesto de amor, uma forma de contribuir com o canal, tá bom? Todo comentário, inscrição e tudo mais. Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou o Renan, tá? Sou tarólogo. Para quem me conhece também, sou o mesmo, né? Não tem diferença. E um aviso antes de começar os conteúdos é que grande parte do meu conteúdo acontece no Instagram, tá? Então, se você ainda não me segue no Instagram, só procurar Renan Omote ali no Instagram ou clicar no link aqui da descrição também, que você vai ser direcionado para lá. E um último recadinho antes de entrarmos de fato aqui nas cartas, tá? É que o meu curso, A Jornada do Louco no Autoconhecimento, meu curso dos Arcanos Maiores, está por R$ 12. Então tá praticamente de graça, tá bom? Deixei no primeiro link da descrição, é só clicar e comprar enquanto estiver nesse valor. Talvez suba um pouquinho, mas garanto que ainda vai valer a pena, tá bom? É um curso só dos Arcanos Maiores, tá? Mas tem um bônus ali onde fala um pouquinho sobre os menores também. E tem um presente muito especial no final desse curso, tá bom? R$ 12, acho que vale o investimento. Vamos lá? Bom, então começando com o Arcano do Louco. Vou pegar um de cada vez aqui e vou falar aqui que eu vou falar sobre o lado negativo de cada um deles. Lembrando, gente, que é o seguinte, eu não quero aqui falar somente aquilo que já é óbvio do lado negativo. Eu quero buscar alguns pontos diferentes, como eu costumo fazer, né? Tem um vídeo aqui no canal que eu falo muito sobre o lado que você não conhece de cada um dos arcanos maiores. E eu achei que muita gente ia discordar de mim, porque eu falei algumas coisas, né? Até nem intuito de gerar algumas polêmicas ali. Mas, enfim, vai ser um pouquinho parecido aqui hoje, tá? Eu vou falar um pouquinho dos lados negativos que às vezes a gente não observa em cada arcano. Alguns, tudo bem, vai ser um pouquinho mais clichê, vai ser aquilo que você já esperava, mas tenho certeza que alguns você vai falar, uau, pá, agora eu entendi uma visão desse arcano que eu não tinha compreendido antes, beleza? Então vamos lá, qual que é o lado sombra, o lado negativo aqui do arcano do louco, pra gente começar, né? E aqui não tem como fugir muito daquilo que você já deve imaginar, que é o lado da irresponsabilidade ou o lado da inconsequência. Ou seja, quando a gente olha para esse cara aqui, a gente tem essa visão de alguém que não está agindo com responsabilidade em cima de alguma coisa, né? Então, quando você sai com a energia do louco numa leitura e para ver, por exemplo, sobre uma demanda de trabalho que você vai dar para alguma pessoa, essa pessoa não vai levar com tanta seriedade, né? Então o louco é aquilo, é a energia primordial do tarô, não à toa ele é o número 0, né? É ele quem vem antes do começo, né? Não é nem o começo do número 1, mas é o respirar o ar para se dar o sopro do número 1, né? Então, é fundamental ter essa energia do louco, de se soltar, se jogar, fazer. Porém, quando a gente olha para o lado negativo, né? A gente pode ver que a pessoa pode estar agindo com irresponsabilidade, ela pode fazer alguma coisa no calor do momento e depois ela vai acabar se arrependendo. Ou seja, não dá para ter tanta firmeza e segurança quando falamos do louco, tá bom? Lembrando, gente, que lado negativo, muitas vezes você vai abrir um Peladan, por exemplo, então ali, né, na carta número 2, na carta que fica à direita do método, você vai ver a carga negativa. Tem outros métodos, né, que vê, assim, essa casa aqui, a carta que sai vai sair com a carga negativa, né? Então aqui nesse vídeo, estou querendo explicar um pouquinho disso, porque às vezes algumas cartas nós temos dificuldade de ver o lado negativo, tá bom? Lembrando que o que eu vou falar aqui não é o único lado negativo e também é o meu ponto de vista como tarólogo, minha experiência de tarólogo que eu tenho aí, tá bom? Vamos lá, seguindo, arcano número 1, o mago. E agora, aqui já algumas pessoas já têm dificuldade, né? Muitas vezes fala-se sobre o egoísmo do mago, ou o cara meio individualista tal, né? Ou às vezes fala também sobre aquele cara performático, que quer mostrar para os outros que ele está fazendo, ao invés de fato fazer. E realmente, né, essas coisas têm sentido. O embuste, a trapaça, tudo isso faz sentido. Mas o que eu quero trazer do mago aqui é algo diferente. Aqui começa a ficar interessante o vídeo, porque talvez algumas pessoas vão discordar de mim. O que o mago vai falar do lado negativo? Falta de habilidade para fazer. Não, peraí, Renan, agora você falou besteira, porque o mago não é justamente a maestria, o mago não é justamente aquele que tem todo o potencial de concretização. O mago é. Ele tá aqui, né? Eu pego aquilo que está acima e transformo em realidade. Eu tenho esse potencial, eu sou um canalizador. Eu tenho os 4 elementos aqui, que é tudo que eu preciso. Percebe como tudo isso é potencial e não de fato acontecendo?
Por quê? Porque o mago, ele é o número 1 do tarô, gente. Como é que o número 1 pode estar pronto para tudo? Ele é só o começo. No começo, quando você está entrando num empreendimento, estou disposto a fazer acontecer esse empreendimento. Nossa, eu vou investir, eu vou estudar, vou fazer tudo certinho e tal. Você está com tudo isso dentro de você. Você tem o potencial de fazer esse empreendimento realmente dar certo. Só que você está realmente preparado com todo o conhecimento que você tem? Não. Você vai adquirir o conhecimento durante a jornada. Quando você entra num relacionamento novo, você fala, não, agora vai, eu vou fazer dar certo, é isso, tal, tal, tal. Só que você não conhece a pessoa, você não sabe quais desafios estão à sua frente, você vai aprendendo no caminho. Então você tem o potencial, mas olha só, um relacionamento que começou semana passada e é o relacionamento de 10 anos. Qual que é mais fácil, né? Assim, onde você conhece mais a pessoa, sabe como agradar, sabe o que tira o conforto da pessoa. É óbvio que a gente comparar o mago com o eremita, por exemplo, o eremita tem muito mais vivência e, consequentemente, muito mais experiência para saber lidar com aquilo. Aqui nós temos muita motivação, muita energia. Potencial tem, mas está no começo. Então, não vamos nos esquecer disso, tá bom? O mago é um neófito, ou seja, um iniciado. Inclusive, essa roupa que ele está usando aqui, tudo bem, representa, né, o rigor, a cor vermelha, e a misericórdia, a cor branca, tudo mais, ok. Mas também a roupa dos iniciados na Golden Dawn, né? Lembrando que a Golden Dawn, né, era onde o Waite participava, né? O Waite e a Pamela Smith participavam da Golden Dawn, uma ordem iniciática, tá? E quem entrava na ordem iniciática usava uma roupa parecida com essa do mago. Então é literalmente um neófito, alguém que está começando ali. Tem potencial pra caramba, tal, mas é só o começo, tá? Não vamos nos esquecer disso, jamais, ok? Lado negativo da sacerdotisa. Ah, Renais, daqui eu sei, o silêncio. Aquilo que não foi dito, aquilo que não sei o que tem. Tudo bem, é um dos lados negativos, né? Por vezes, inclusive, ramificando um pouquinho disso, pode simbolizar a dificuldade de alguém de verbalizar as coisas, porque a sacerdotisa é silêncio verbal, muitas vezes, né? Ou seja, sente muita coisa, sabe, quer fazer acontecer ali, mas não consegue tirar, não consegue verbalizar, não consegue falar sobre aquilo. Então, isso sim pode ser um problema, tá? Mas tem outro problema dessa sacerdotisa que é muito legal, que é a presunção. O que é presunção, Renan? É um presunto gigante? Não. A presunção é quando você começa a presumir coisas sem ter fatos concretos para que possam comprovar aquilo. A sacerdotisa não é intuitiva? Sim. E a intuição é ótimo, né? Ah, estou achando que aquilo é um bom caminho, então vou por ali, vou seguir minha intuição e tal. Mas perceba como a intuição pode flertar muito com a presunção. É uma camada fina. Da mesma forma que a coragem do louco pode se tornar estupidez muito rapidamente, né? A intuição também pode ser uma presunção. Olhando por um aspecto mais cético e mais pragmático, talvez, né? O que separa o corajoso, ousado, gênio de um fracassado, louco, estúpido, é se vai dar certo ou não o que ele vai fazer. Ele vai ter que inovar, vai ter que fazer uma loucura. Deu certo? Gênio? Deu errado? Eu sabia que não ia dar certo. Então, de repente, é isso. Mesma coisa, intuição e presunção. Nossa, eu tô sentindo que aqui vai dar certo tal. Fui na intuição e deu super certo. Cara, você é um gênio intuitivo, você é demais tal. Deu errado? Presunçoso. Certo? Então, muitas vezes a sacerdotisa pode demonstrar essa presunção de alguém que fala, não, mas vão por aqui porque eu sei que é assim e tal, mas não tem prova, não tem como é que é o nome, gente? Esqueci agora o que eu ia falar aqui. Mas não tem estrutura, né? Não tem base suficiente que vai gerar uma confiança naquele caminho, sabe? E é só, não, eu tô sentindo que é por ali. Então pode sim ser presunção, tá? E Imperatriz, gente, Imperatriz é difícil, né? É uma carta tão positiva como Imperatriz, mas eu já vi muitas pessoas falando sobre esse lado negativo que eu vou falar, que é o lance da super proteção. Inclusive tem como é que chama aquele tarô? Acho que chama New Vision, ou algo parecido assim, não tenho certeza agora. Que mostra todas as cartas de trás para frente, né? De costas, né? Putz, fugiu o nome do tarô agora. Order Vision, não lembro. Mas ele mostra aqui atrás do trono da Imperatriz duas criancinhas brincando ali e tal, com um cisne, se não me engano, um patinho, não lembro lá. Um ganso, sei lá que bicho que era aquele. Para mim é tudo ave, tá bom? Mas duas crianças ali que estão ali debaixo das asas da Imperatriz, elas nem se mostram nessa carta, porque ela coloca ali atrás e tipo, daqui ninguém sai, né? Então, a proteção é muito importante, o carinho maternal é muito importante. Mas todos nós conhecemos alguma criança mimada, né? Todos nós conhecemos alguma pessoa que foi super protegida.
Então, de repente, o que acontece na prática, né? Dá um exemplo de superproteção, Renan. O cara tá trabalhando, tá? Ele tem um trabalho CLT, e de repente teve uma oportunidade de um empreendimento que pode ser milionário para ele, mas corre-se um risco. A mãe vai lá e fala: não, filho, garante seu salário, você tem tal, 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 tal. Pronto. Né? Então tá protegendo ele de se dar mal. E, consequentemente, acaba protegendo ele de se dar bem também. Ou então o cara entrou num relacionamento, a mãe chega e fala: não, mas olha, cuidado, porque essa menina pode fazer mal. Pode fazer mal. Todo relacionamento envolve risco. E alguém vai lá e protege a ponto de não deixar a pessoa vivenciar aquilo com medo de ser prejudicada emocionalmente, né? Ou seja, superproteção, uma característica que pode acontecer aqui nos lados negativos da Imperatrix. O Imperador é mais fácil, né, gente? A gente percebe, né, que Imperatriz e Imperador são energias diferentes, mas que se complementam. É necessário ter a proteção, o carinho da mãe, mas também essa rigidez do pai, né? E a rigidez é justamente assim o lado mais negativo quando ela é excessiva, a ponto de se tornar uma certa inflexibilidade mesmo. Ou seja, o imperador, ele decide alguma coisa. Aquela coisa nem sempre vai estar certa. Mas para o imperador é o certo. E acabou. Por exemplo, eu gosto de falar que o imperador e o papa, né, tem essa diferença. O papa já representa uma lei. Por exemplo, não pode roubar, senão você vai preso. Quem que vai falar que isso é errado? É lei. Todo mundo sabe que é certo isso. Agora, o imperador não é a lei. O imperador é só o pai da casa. E o pai da casa vai falar o quê? Não pode jogar mais de 2 horas de videogame por dia. Por quê? Porque eu falei que não pode. É a regra aqui de casa. Tem casas que pode, mas aqui não pode. É a minha regra. Então, nem sempre essa regra vai estar certa. Só que ele vai ser inflexível, ele vai ser rígido, né? Então, no lado negativo, nós temos alguém tão teimoso, tão cabeça dura, tá? que vai falar, é assim que funciona. E não vai ser inflexível em relação a mudar com aquilo que ele escolheu, tá? O Papa ou o Hierofante é um pouquinho parecido, né? Na verdade, assim, pode mostrar essa inflexibilidade, mas é mais por conta de um fanatismo. O que seria esse fanatismo? A minha visão espiritual é a correta e o resto tá todo mundo errado, todo mundo vai queimar no inferno, né? Então, eu vejo aqui no Hierofante, no lado negativo, uma falta de abertura para as coisas, tá? E talvez isso seja muito. A gente está falando sobre religião, porque estamos falando sobre o arquétipo do Papa, né? Mas isso pode acontecer em várias áreas da vida. Tipo assim, a pessoa fala: poxa, tem um cara interessado em você, vai viver essa relação com esse cara. E a mulher fala o quê? Ai, não, mas não é o jeito que eu queria, o meu pai não gosta de cara assim, e o cara tem tatuagem, ou o cara tem isso. Ou seja, excesso de tradicionalismo, né? Que deixa a pessoa muito parada ali com dificuldade de se abrir para outras possibilidades, tá bom? Então, o fanatismo, essa dificuldade de se abrir para o novo, e dependendo da situação, o hierofante ainda pode até representar abuso de poder, tá? Dependendo das cartas que saem ao lado, obviamente, né? Para quem joga o europeu, por exemplo, sair com 7 de espadas ali, pode mostrar alguém que está usando esse poder espiritual para fazer alguma maldade, né? Quem nunca ouviu falar de uma história aí que, o cara lá da religião X usou o poder da religião, usou o poder dele para, né, fazer alguma coisa errada. Acontece isso direto, gente. Direto, direto, direto. Muita gente fala para mim, eu amo essa religião, o problema são as pessoas que estão ali dentro, né? Então, o Papa também pode representar isso, mas depende muito do contexto, tá bom? Enamorados. Uma carta tão bonitinha. Qual que é o problema dos enamorados? Acho que é um pouquinho óbvio também, né? É a indecisão, tá? Vamos lembrar que os enamorados é uma carta de escolhas, tá? Por quê? Porque ele vai falar que naquele momento que o seu coração grita, vai por ali, mas a sua mente está falando, não, vai por cá. Então você vai estar nesse duelo, né? Escolhendo seus caminhos e tal. Muitas vezes a gente fala, vai seguir o coração na carta dos enamorados. Cuidado, tá? Nem sempre esse é o conselho dos enamorados. Os enamorados às vezes vêm só representar essa fase, representar esse momento. Nem sempre seguir o coração puramente vai ser o melhor caminho, tá? Então é preciso ponderar isso tudo, tá bom? Mas muitas vezes a pessoa que vibra muito o arcano dos enamorados vai ficar ali na indecisão. Então, principalmente quando essa carta sai repetidas vezes para o mesmo consulente, é importante tentar trazer esse aspecto negativo para uma reflexão. Será que ele não está estagnado? Porque imagina que você está andando numa estrada, aí de repente tem 2 caminhos, um para a esquerda e um para a direita. Onde que eu vou? Peraí, que eu não sei direito. Enquanto você não sabe, você para de andar, obviamente. Você não vai andando e pensando, você vai parando. Você andou até a bifurcação, chegou nela, parou. E você vai ficar pensando quanto tempo até tomar uma decisão. É complicado, né? Então é um questionamento. Os enamorados, por vezes,
pode mostrar justamente essa bifurcação, ou seja, você está parado em frente a uma escolha e não sabe se decidir. E o carro, Renan? O carro já é, você está andando. Você está em movimento, nem vem falar de falta de direcionamento, que isso daí é o arcano do louco, o carro já mostra direcionamento. Não vai falar sobre o cara ir na loucura igual louco, porque ele está de armadura agora, ele está seguro de si. Eu não vejo lado negativo no carro, né? Ele está correndo atrás dos objetivos dele. A pergunta que vai te fazer pensar no lado negativo do carro é: quem você está atropelando no caminho? E aqui o negócio é bem profundo a gente parar pra pensar nisso, na verdade. Porque o arcano do carro, ele realmente ele é obstinado. Guarda essa palavra, obstinação. Ele é obstinado pelo seu objetivo. Por exemplo, olha, eu quero fazer dar certo esse trabalho meu. Então eu vou funcionar, eu vou entrar de cabeça. Pum, o cara entrou no carro e acelerou. Pá, vou com tudo. Vou atrás desse objetivo, vou atrás desse objetivo. Depois que ele consegue ficar milionário com o trabalho que ele queria, ele olha para trás e fala: cara, eu tratei mal minha mulher durante esse tempo. Eu tratei mal os meus filhos. Meus filhos não gostam mais de mim porque eu só ficava trabalhando. Eu deixei de ir no velório da minha avó porque eu tinha uma reunião importante para fazer. Ou seja, na hora que você está obstinado, você não tem outra visão. A sua visão se fecha. A sua visão, igual aquela coisinha do cavalo, sabe? Essa visão é só o objetivo que eu tenho, só aqui. E você não repara em quem você está atropelando, em quantas coisas está deixando para trás. Só depois você vai reparar. Quando você alcançou, você olha para trás, aí você vai reparar nos danos que você aconteceu. Então, assim, por vezes, quando a gente fala do carro no aspecto negativo, pode ser uma pessoa que, inclusive, sobe no ombro das outras para ter o sucesso que ela quer, porque ela não mede esforço. Se for necessário subir no ombro do outro, eu vou subir. Você coloca o objetivo acima de qualquer outra coisa. Isso pode ser terrivelmente perigoso, tá bom? Então, cuidado com o carro. Aquela coisa, os fins justificam os meios. É assim que o carro pensa. Minha finalidade é essa. Então, não importa o meio, eu vou dar um jeito. Só que depois ele pode se arrepender. Quando ele olha para trás e fala: cara, eu acabei com a minha vida para conseguir isso daqui. Será que valeu a pena? Né? Seguindo, gente, o arcano da força. O que o arcano da força nos diz? É uma batalha, né? Você contra seus instintos. Então, o lado negativo é justamente esses instintos estão aflorados. Lembrar que a força é uma carta de alta libido, e essa libido, por vezes, ela é alta, ok, legal, mas ela pode se descontrolar um pouquinho. Então, os instintos aflorados demais, eles podem ganhar essa batalha entre o leão e a virgem, que está mostrando aqui, tá? Então, nós temos no arcano da força, quando a gente olha para o lado negativo, alguns vislumbres de agressividade, né? Agressividade é uma palavra que você vai ver muito ligado à força em alguns sites e tudo mais, né? E eu demorei um pouco para entender. Falei, por que agressividade, gente? Ela tá, né, conduzindo ali a situação com muita tranquilidade e tal. Pois é, mas se ela está conduzindo é porque existe uma agressividade ali a ser administrada, a ser controlada. Ela só está segurando a boca de um leão, por quê? Porque existe um leão. Concorda? Senão não precisaria. Então, o que pode ser esses vislumbres de agressividade que eu falei? Aquele cara que é super calmo, super tranquilo, de repente vai lá e pá, mete a mão na parede, quebra a mão, quebra as coisas da casa, porque aquilo não conseguiu domar o leão. Por mais que ele esteja domando o leão o tempo todo, vibrando o arcano da força, que é um arcano de restrição, chega uma hora que o leão pá, sai, explode, depois volta. Então, pode ser muito ligado ao arcano da força, esse tipo de coisa. Eremita. Ah, Renan, esse aqui é fácil. Solidão. Fica sozinho, fica na bad. Pois é um dos aspectos negativos? Mas como eu falei, alguns eu quero trazer coisas novas. Então, o aspecto negativo do eremita que eu quero trazer para esse vídeo é o aspecto da demora. Ah, Renan, é com a temperança. Tudo bem, mas temperança tem outras coisas negativas que a gente vai ver. Então, aqui nós temos a demora do eremita. Por quê? O eremita é uma carta que fala muito sobre o tempo, tá? Não sei se vocês sabem, mas lá no começo do tarô, ele falava basicamente sobre o tempo. Então, ele é uma carta funcional, né? Ele é um sim, ele é um ok, ele funciona. Só que ele é lento, tá bom? Então, assim, as coisas vão acontecer no tempo certo. Eu gostei muito de uma coisa que eu ouvi da Lisa Golba um dia, né? Dar os méritos para ela. Ela falou assim: o mago, por exemplo, é um. Como é que ela falou? Como é que chama? Gente, que negócio. Aquele aparelho, tablet. Cabeça tá ruim. O mago é um tablet. Você clicou aqui, abriu uma planilha, acessa a internet e tal, isso e aquilo, tá tudo super prático. O eremita é um lápis. Ele vai escrevendo letrinha por letrinha no papel. Arcaico, lento. Mas não funciona? Funciona, cara. Funciona, entendeu? Então, é isso.
Você pergunta se a coisa vai dar certo, tá? Sai o eremita, ok, tal, mas o eremita com um aspecto negativo vai demorar, tá? Paciência. Roda da fortuna. Ah, Renan, essa aqui é mais fácil ainda, quando as coisas fogem do seu controle, é o seu azar, né? Tem golpe de sorte, mas é golpe de azar. Ok, mas mais uma vez, tentar fugir um pouco daquilo que já é mais clichê. Eu vou falar sobre um outro lance da roda, que é a repetição, uma palavra muito forte para a roda da fortuna. O que é repetição? É aquilo que você já passou acontecendo novamente na sua vida. Por que isso acontece? Porque você não aprendeu a lição, né? Simples assim. Então, a roda da fortuna, por que algumas pessoas falam que é um arcano kármico, né? Ou seja, um arcano que tem muito a ver com essas questões de débitos kármicos e tal. Porque ela vem repetidas vezes para você até que você aprenda uma lição e tudo mais. Exemplo. A consulente chega e fala assim: ah, o cara largou de mim porque ele falou que eu era muito ciumenta. Não deixava ele fazer nada, ficava fuçando as coisas dele e tal. Beleza, largou, acabou, fim de papo. Começou a namorar outro. E adivinha só, depois desse primeiro término, ela continua agindo da mesma forma. Quando o cara falou para ela, você é ciumenta, ela não entendeu isso como uma forma de aprender algo sobre ela. Ela simplesmente falou assim: ah, que cara idiota, não sei o que tem. E pronto, não mudou simplesmente. Não aprendeu nada com isso. Adivinha o que acontece no próximo relacionamento? Gente, não é nem assim a justiça universal, Deus, não é nada. É o que ela tá fazendo, cara. Ela vai continuar agindo da mesma forma. O cara vai acabar perdendo a paciência, vai largar pelo mesmo motivo, vai falar: você é muito ciumento, não dá. E ela, se ela não aprender, ela vai encontrar outro cara e vai repetir todas as vezes. E a pessoa pode morrer assim, voltar na outra vida, continuar assim, passar mais uma vida inteira assim, voltar na outra. E por quê? Porque ninguém tem pressa. O universo não tem pressa. Você vai aprender, uma hora você vai aprender, mas vai no seu tempo. Quer ficar batendo a cabeça no muro? Quer ficar dando murro em ponta de faca? Vai lá. Não tem problema nenhum. Cada um aprende no seu tempo. Então, quer uma dica para a vida? Aprende, tá? Qualquer coisa de ruim que acontecer na sua vida, tira um aprendizado, porque senão ela vai repetir. Muita gente diz que é uma grande escola, né? Eu não concordo muito com isso, mas tudo bem. Se é uma grande escola, vamos aprender. Não a gente vai repetir de ano, né? Então, a roda da fortuna pode mostrar que coisas repetidas podem estar voltando na sua vida para te trazer os aprendizados que você não extraiu. Atenção. Seguindo, a justiça. E a justiça é muito simples. Ela pode simbolizar, sim, alguns cortes, porque ela tem a espadinha dela, né? Ela pode simbolizar, sim, o excesso de racionalismo ou a dificuldade de se expressar emocionalmente, ou seja, aquele cara muito frio, aquela pessoa que, né, não tem afeto, não demonstra sentimentos. Mas eu trouxe uma outra questão da justiça, que é a parcialidade. Ah, Renan, agora não entendi mais nada. A justiça não é justamente a imparcialidade, a justiça acontecendo? Não, não é. Ponto final. Então, próxima carta. Tô brincando, gente. A justiça pode ser, sim, imparcial, tá? Mas aqui estamos falando sobre a justiça humana, tá? E, por vezes, ela vai trazer aspectos de parcialidade, sim, tá? Não é a justiça do julgamento, que seria uma justiça mais divina. Falei disso no meu outro vídeo, inclusive, tá? Então, se você fica assim, mas será que, né, a justiça vai acontecer da forma mais justa possível? Nem sempre, tá? A justiça, no aspecto negativo, pode mostrar que vão haver interferência na justiça também. O pendurado, ou o enforcado, ou o dependurado. Eu não gosto do nome enforcado, nunca vi alguém ser enforcado pelo pé, né? Vários aspectos negativos do enforcado, estagnação, sacrifício e tudo mais, mas eu quero falar um pouquinho aqui sobre a impotência. Eu sei que é uma palavra complicada porque a gente pensa na impotência sexual, que também pode acontecer se estiver numa casa sexual. Nós temos aqui alguma coisa caída, pendente, assim, que não levanta. Então pode ser até literalmente uma impotência, né? Mas o que significa impotência? Significa que você não tem poder sobre algo, você não pode fazer, é impotente. Ou seja, não há o que você fazer. Essa carta, nesse aspecto, me lembra muito Oito de Espadas também, dos arcanos menores. Porque o pendurado às vezes vai falar assim, cara, se tu tá de braço amarrado, de ponta cabeça, tudo que você pode fazer é esperar, cara. Pendurado não é o casulo que vai levar a lagarta a virar borboleta. Então, o que você tem que fazer no casulo? Só esperar. Não tem como você virar borboleta antes, não tem como você tirar... A sua fome não pode ser grande a ponto de tirar o bolo antes dele ficar pronto. Você vai comer a massa? Tem que comer o bolo. Então, às vezes, tudo que você tem que fazer no pendurado é esperar mesmo. Não há o que fazer. É impotência. Não há o que você pode fazer naquela situação. Morte, um dos meus arcanos preferidos aqui. Foi o último arcano que eu anotei aqui, o que teria de negativo. Porque eu acho tanta coisa boa na morte. Mas é simples, né, gente? A morte fala sobre perda. Ela fala sobre
Uma transição que acontece na sua vida, tá? Que vai te levar para coisas novas, mais alinhadas com aquilo que você está vibrando. Ok, isso é excelente. Porém, existe uma parte difícil que é justamente essa transição, tá? Essa transição é difícil, toda transição é difícil. Uma morte física é difícil. Um nascimento é difícil. Um término de relação é difícil. Uma demissão é difícil. Toda transição é difícil, tá? Mas ela acontece porque ela precisa acontecer, tá bom? Então, o lado negativo é que você vai passar por uma perda. Você vai passar por um momento difícil. Por mais que ele seja libertador, esse momento difícil vai acontecer. A temperança, nós temos aqui o aspecto da demora, que eu já falei, né, no eremita, mas eu trouxe outro aspecto da temperança, que é a falta de intensidade. Então, às vezes, você está jogando para um relacionamento afetivo, por exemplo, o que fulano sente por mim? Sai a temperança. O cara gosta muito de você, te respeita, te admira, mas quer saber, o cara não tem aquela paixão, não tem aquele fogo, tá muito morno. Lembra quando a gente era pequeno, né? E a mãe pegava o leite quente num copo assim, colocava no outro e ficava passando para esfriar? Punha para um copo, punha para o outro. Por que a mãe fazia isso? Para deixar o leite morno. Então é exatamente isso. A temperança fala sobre essa falta de calor, essa falta de intensidade, essa pessoa muito morna, tá bom? Falando em coisas mornas, olha só quem aparece agora, né? Bom, o diabo tem muitos aspectos negativos, obviamente, mas o que eu quero falar aqui é sobre vícios, tá? Ou algum tipo de dependência, alguma coisa assim, tá? O diabo, ele é o cara dos maus hábitos. Aquela pessoa que gosta de fumar, gosta de beber, que consome pornografia, qualquer tipo de coisa assim, tá? Então, perceba que o hábito ele é construído de pouquinho em pouquinho, de repente vira uma coisa automática. Muitas vezes o cara que é fumante, ele não quer fumar. Ele sai do lugar, acende o cigarro, começa a fumar automaticamente. Uma pessoa que é viciada em rede social, ela clica na rede social à toa, ela não quer ver nada ali, mas ela clicou, já tá ali dentro já. É um hábito, é automático, tá? Então o diabo, ele é o caminho mais fácil para você chegar nessa automação dos hábitos ruins, tá? Ele faz você viciar, faz você depender, porque ele cria esses processos mentais que faz você agir dessa forma constantemente. Você pega e abre sua rede social sem pensar no que está fazendo, tá? A torre, qual que é o ponto negativo da torre? Uma carta tão boa, né? Brincando, né? A torre tem muitos pontos negativos, sim, mas o que eu quero falar para vocês é a falta de estrutura. Por quê? Porque às vezes a gente vê a torre e fala, vai dar ruim, vai acabar tudo, tal, já era, acabou, e é isso. E nem sempre, cara. Por quê? Às vezes ela vem mais como um alerta do que como um decreto. E qual é o alerta? Olha a torre que está construindo. Olha a base. Essa base aqui, ó, não suporta nada. A base íngreme. Não tem alicerce, não tem fundamento, não tem firmeza na base do seu negócio. Seja um negócio profissional, seja um relacionamento, seja o que você quiser. Você perguntou pro tarô, sai a torre, olha, para construir essa relação toda que você planeja construir, você tem que fortalecer a base primeiro. Então, o que eu vejo também de negativo na torre é isso. Às vezes a base não está firme o suficiente. Às vezes não é uma carta que fala vai dar errado. Às vezes é uma carta que fala volte duas casas. Sabe? Tipo, jogando aqueles joguinhos de jogo da vida e tal. Volte duas casas. Reforça o alicerce antes de começar a construção. Vai devagarzinho, mas foca na base do negócio primeiro, tá bom? Seguindo, a estrela. Aqui eu trouxe 2 pontos da estrela, né? O primeiro ponto é a ingenuidade, que também pode ser presente ali no louco, né? Mas a estrela, ela é positiva, às vezes, a ponto de não ver as dificuldades, sabe? Essa é uma estrela pro meu relacionamento. Tô super esperançoso, super animado com esse relacionamento. Pois é. Aí a pessoa vai lá, age de maneira errada com você, mostra algum traço de toxicidade, você não percebe, você ignora. Por quê? Mas isso daqui não tem nada, não. Ou seja, aquela ingenuidade de quem não quer encarar a realidade, tá? E o segundo ponto que flerta muito com esse é justamente a positividade tóxica. Ou seja, a estrela pode ser aquela pessoa que, no lado negativo, né, obviamente, aquela pessoa que é tudo tão gratiluz, entendeu? Que ela não vê nenhum tipo de problema, mas não só por ingenuidade, mas talvez porque ela não tenha coragem de encarar os problemas, ela acha que o mundo é só luz, e não é, nós sabemos disso. Então, o que seria um traço dessa positividade tóxica? A pessoa tá mal, problema, e a estrela, né, chega e fala o quê? Não, você tem que vibrar positivo, você tem que pensar que você tá melhor. A lei da atração funciona assim, pensou, aconteceu.
pronto, pode, pirilim, pim, pim, sabe? Então, tudo é mágico, tudo é resolvido com energias e tal, e de repente a pessoa só precisa ir no médico, cara, tá? E a pessoa pode negligenciar um atendimento médico por conta que falar que não, eu tenho que vibrar positivamente. Então, muito cuidado, tá? Com a positividade tóxica da estrela. Estamos chegando ao final, gente. Olha, se você já tá assistindo até aqui, já foi mais de meia hora de vídeo. Se você assistiu até aqui e não deixou um like, pelo amor de Deus, hein? Não custa nada dar um clique no like. E um comentário é melhor ainda, tá? Eu costumo responder todos os comentários aqui, tá bom? Não se esqueça também que tem o meu Instagram aqui embaixo para você seguir. Tem o link do meu curso de R$ 12 para você adquirir, tá bom? Então, vamos usar 100% do que esse vídeo, que esse conteúdo tem para você, tá? Seguindo no arcano da lua, gente, qual que é o lado negativo? Muito fácil, né? A ilusão, né, da lua. Mas aqui o ponto principal que eu quero trazer é aquela frase que diz que tem tudo que reluz é ouro. Porque é quase que literalmente isso que o arcano da lua traz pra gente. Temos uma luz, mas é a luz do sol, não é a luz da lua. A lua não tem luz própria, né? Ela reflete a luz do sol. Então a lua por si só já traz esse aspecto de ilusão. Nem tudo que reluz é ouro. O que a lua quer dizer muitas vezes? Cuidado com as aparências, cuidado com o encantamento, porque a lua ela é muito mágica, né? Ela encanta. Então, às vezes, você conhecer uma pessoa e tá todo ali, né, apaixonado, encantado, tal. Nossa, essa menina aqui é demais, tal, e ela é linda, aquele vislumbre, aquela questão visual. E de repente sai a lua, cuidado, nem tudo que reluz é ouro. Você pode estar sendo levado pelas aparências e você pode acabar se iludindo. Você pode acabar idealizando essa pessoa, tá? Então, uma mensagem que a lua pode trazer no aspecto negativo é: as aparências estão enganando. Chegando ao finalzinho aqui temos o Sol, tá? Que é um arcano muito positivo de maneira geral. Mas o que o Sol faz? Pensa no Sol de verdade. O que o Sol faz de negativo? Ele te queima, te gera queimaduras. Ele te cega se você olhar diretamente para ele. Então não é tudo positivo, né? O aspecto do Sol que eu quero trazer aqui nessa leitura de hoje é o aspecto da vaidade. Ou seja, o Sol ele quer estar em evidência o tempo todo, ele quer ser visualizado por todos, custe o que custar. Então, é aquela pessoa, por exemplo, que não vai deixar o outro falar. Ele vai querer falar no lugar do outro, para que ele seja ouvido. Então, não dá espaço para o outro falar. Digo mais, o sol dos aspectos negativos é a pessoa que usa ideias dos outros sem mencionar os outros. Sabe? A gente viu muito disso por aí, né, na rede social. O cara posta a imagem de outra pessoa sem mencionar e tudo mais. Então, esse tipo de coisa é característica do Sol quando a gente fala sobre o lado negativo. Eu quero ser o centro das atenções, não importa o custo disso. Ah, fulano falou isso, deixa eu fingir que fui eu que falei para que o pessoal olhe para mim e tudo mais, né? Ou seja, vaidade. Não tem como explicar a não ser pela vaidade, tá bom? Julgamento. O que o julgamento nos traz de negativo? É o seguinte, gente, quando sai o julgamento é muito negativo quando a pessoa tá fazendo cagada na vida dela. Aí é acerto de contas, tá? Então, o lado negativo seria esse acerto de contas, tá? Para a pessoa que fez coisas erradas. E muitas vezes acontece o quê? A pessoa vai ter que assumir a culpa dela. Sabe aquele termo meia-culpa que eles usam, né? Que é quando alguém diante de um tribunal assume. Ah, não, realmente, eu fiz isso, pode me condenar. É a questão do julgamento. Porque o julgamento não é uma carta de revisão sobre o passado, não é uma carta que te leva a refletir sobre o que você fez, para entender como você chegou aqui. Nesse processo reflexivo, você pode encontrar, poxa, aqui eu errei, aqui eu fiz errado, tal. E agora é o seguinte, você vai ter que assumir sua culpa. Se você não assumir, você vai ser punido por aquilo. O acerto de contas vai vir. Mesmo se você assumir, na verdade, mas pelo menos você fica de consciência mais tranquila. Você pode amenizar a situação se você assumir sua culpa, tá? Então, muitas vezes, quando sai julgamento numa leitura, é o tarô falando pra pessoa: você vai ter que assumir o que você fez de errado. Às vezes a pessoa tá agindo com muita teimosia, ela sabe que ela errou, mas não quer dar braço a torcer. Sai o julgamento, é melhor você assumir, porque o acerto de contas está chegando. E para terminarmos nosso vídeo de hoje, o mundo, tá? E o mundo aqui eu vou trazer um aspecto que eu já trouxe em outro vídeo meu, mas eu acho que realmente é o ponto mais negativo, digamos assim, do mundo. Que é o aspecto de que as coisas vão dar certo, sim, mas no tempo delas, não no seu tempo, tá? Então o mundo... tem uma frase muito legal que eu ouvi uma vez do Arcana Celli, né, o Conrado, que ele falava assim: até o mundo sabe dizer não. E exatamente isso. Por quê? Porque, eu quero isso, e sai o mundo, oh, que maravilha eu vou ter. Não, calma, você vai ter no momento certo. Você vai ter o que for melhor para você. Você precisa entender que o mundo, às vezes, ele te pede uma confiança em caminhos que você desconhece nesse momento.
tá? Então, o mundo ele é muito positivo, é uma carta muito positiva. Só que para nossa mentalidade humana e limitada, às vezes a gente não consegue achar essa positividade, porque a gente fala, poxa, eu esperava que a coisa fosse mais rápida, eu achava que isso aí seria bom para mim, e de repente o mundo vai te falar, não, é aquilo que é bom para você. Então o mundo vai te colocar no seu melhor lugar, só que do jeito dele, não do seu jeito. Beleza? Bom, gente, é isso. Ficou um vídeo meio grandinho aqui, mas eu sei que os vídeos grandes que eu tenho feito no canal tem tido muita visualização, então vou continuar fazendo, tá bom? Ó, se você ficou até aqui, vou te pedir 2 favores, tá? Primeiro, comenta aqui embaixo qual tema você quer que eu fale nos próximos vídeos. Por quê? Porque esse vídeo aqui, lindão, que eu acabei de gravar, veio a partir de um comentário de alguém, tá? Quero até agradecer a pessoa, não lembro quem foi, mas obrigado por comentar. Falou assim, que tal um vídeo mostrando o lado negativo dos arcanos? Eu falei, uau, vou fazer agora, né? Então, ficaria muito feliz com outras sugestões de vídeos aqui embaixo. Ah, Renan, já comentei aqui. Comenta de novo, gente. Comenta quantas vezes quiser. Isso só ajuda, tá bom? E o segundo favor é, se você tem interesse em se aprofundar no tarô, conhecer um pouquinho mais, eu te convido a clicar no link do meu curso também e conhecer ele, tá bom? É um curso que tem garantia de 7 dias, você pode comprar, assistiu, não gostou? Pede o reembolso, né? Não tem problema. Mas eu acho que o curso é uma forma mais íntima da gente se conectar em relação ao tarô, da gente trocar ideias mais profundas e tudo mais. Você tem a apostila lá também para você baixar. E como eu falei, no final tem um presentinho muito legal no final desse curso, tá bom? É isso, meus queridos. Nos vemos no próximo vídeo, tá? E valeu! Até mais!